Olá! E Jesus Cristo disse: o vento sopra onde quer, e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem, nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 8. Seja bem-vindo ao nosso quadro Durante o Café. Eu sou o evangelista Israel. Meus irmãos, a explicação do vento sopra onde quer, o mestre Jesus Cristo explicou ao mestre terreno Nicodemos que para ver o reino de Deus é preciso nascer de novo. Nicodemos, o aluno confuso, não entendeu no primeiro momento, naquele encontro no silêncio da noite. Jesus disse no versículo 8 em resposta: o Espírito Santo não é um que, mas um quem. Ele tem uma mente própria, que é a mente de Deus. Tem a vontade própria. Ele salva quem ele quer. Ele não pode ser controlado por nós. Em vez disso, nós nos submetemos ao controle total dele. Amados, aqueles de nós que creram muitas vezes se perguntaram como acreditávamos quando cremos? Como fomos capazes de olhar para dentro de nós, mesmo a responder a tal pergunta? Jesus é realmente Deus e Ele realmente morreu para me salvar? A única maneira de ver que é verdade e primeiro renascer pelo Espírito Santo, que regenera nosso espírito e faz morada em nós. Só então veremos o reino de Deus. Meus irmãos, considere que você pediria a Deus para salvar a quem que você conhece e ama? Como você esperaria que Ele o salvasse? Isso é uma pergunta. É verdade que temos a capacidade de fazer escolhas morais pelas quais seremos responsabilizados, mas Jesus deixou muito claro que devemos ser atraídos por Deus para ir até Ele. E Ele diz: se só poderão vir a mim aqueles que forem trazidos pelo Pai, que me enviou, e eu os ressuscitarei no último dia. João capítulo 6, versículo 44. Quando você ora para que o Pai salve alguém, você ora para que ele faça o poderoso trabalho de atrair essa pessoa. Aí entendemos o vento. A palavra grega para o vento é pneuma. Esta é também a palavra para o espírito e respiração. Jesus está fazendo uma conexão com o jogo de palavras. Para que a gente entenda, soprar onde quer, você ouve o seu som, mas não pode dizer de onde vem ou para onde vai. Você não pode ver o vento, só pode ver seu efeito no material que é soprado. Por exemplo, nas folhas, nas árvores. Você também não pode realmente ouvir o vento, a menos que esteja agindo em um objeto, em seu caminho. A maneira normal de ver o movimento do Espírito Santo de Deus em nós é pelo seu efeito sobre aqueles com quem ele entra em contato. O movimento do Espírito Santo pode causar manifestações físicas, curas, libertação, transformação de vida e santificação, mas o Espírito Santo é responsável por tudo e vai onde ele quer e faz o que ele quer. Assim é com todos nascidos do Espírito de Deus. Deus nos chama a confiar, a andar e ser obediente ao Espírito Santo. Filipe recebeu a ordem de se aprontar e ir. Jesus foi levado pelo Espírito Santo. Devemos sentir gratidão constante pela misericórdia de Deus sobre nós, na salvação, capacitação e liderança, que Ele nos regenerou em nada menos que um dom de pura misericórdia divina. Talvez uma brisa noturna naquele momento soprava enquanto Nicodemos e Jesus estavam conversando no terraço. Tanto no hebraico quanto no grego, o termo vento também pode se traduzir por espírito, e um dos símbolos do Espírito de Deus na Bíblia Sagrada é o vento ou o sopro. Porque nós vemos, assim como o vento e o Espírito Santo são invisíveis, ao mesmo tempo também é poderoso. E não se pode explicar nem prever seus movimentos. Amados ouvintes, quando Jesus usou esse símbolo para Nicodemos, esse exemplo, deveria ter se lembrado imediatamente
do escrito de Ezequiel, capítulo 37, a partir do versículo 1 até o 14, no qual o profeta viu um vale cheio de ossos secos, mas quando profetizou ao vento, o Espírito veio sobre aquele lugar e deu vida aos ossos secos. Mas uma vez a vida veio do trabalho conjunto do Espírito Santo e da palavra de Deus em ação. A nação de Israel, inclusive o mestre Nicodemos e seus colegas do conselho, estavam mortos e não haviam mortos espiritualmente, e não havia, apesar do moralismo, apesar da espiritualidade, da religiosidade, o povo precisava da vida do Espírito Santo. Nós precisamos do movimento do Espírito Santo, da vida que o Espírito Santo nos dá. Tem alguns que creem, outros que não, mas o texto diz: vento sopra onde quer. O novo nascimento do alto é uma necessidade. Importa-vos nascer de novo, mas também é um mistério. Todos que nascem do Espírito Santo são como o vento. Não se pode explicar nem prever o vento, nem o Filho de Deus. Aliás, apesar de tudo, o que sabe sobre a anatomia, fisiologia, o nascimento humano, continua sendo um mistério. Cada nova vida é empolgante, é diferente. Meus irmãos, Nicodemos foi falar com Jesus no silêncio da noite e continuava em trevas. Mesmo depois de Jesus haver lhe explicado a respeito do nascer de novo, continuava não entendendo o novo nascimento. Jesus afirmou claramente que o conhecimento de Nicodemos do Antigo Testamento deveria ter lhe dado o esclarecimento de que precisava. Jesus respondeu dizendo: o Senhor é professor do povo de Israel e não entende isso? João capítulo 3, versículo 10. Amados irmãos, infelizmente o mestre de Israel, Nicodemos, conhecia os fatos registrados na Sagrada Escritura, mas não era capaz de compreender suas verdades. Qual era o problema? Em primeiro lugar, os líderes religiosos, eles se recusavam a submeter-se à autoridade do testemunho de Jesus Cristo. Pois eu afirmo, disse o Senhor, que isto é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e contamos o que vemos, o que temos visto, mas você não querem aceitar a nossa mensagem. João capítulo 3, versículo 11. Para que a gente possa prosseguir com este entendimento, veremos como o conflito de autoridade se intensifica. Os líderes religiosos afirmavam crer em Moisés e, no entanto, não estavam crendo em Jesus. Não eram capazes de crer no que Jesus vinha realizando. E Jesus disse a eles: também o Pai que me enviou testemunha a meu favor. Vocês nunca ouviram a voz dele, nem viram o seu rosto. João capítulo 5, versículo 37. As palavras deles não estão no coração de vocês, porque vocês não crêem naquele que ele enviou. João 5, 38. Vocês estudam as escrituras sagradas porque pensam que vão encontrar nelas a vida eterna. E são elas mesmas que dão testemunho a meu favor. João capítulo 5, versículo 39. Mas vocês não querem vir para mim a fim de ter vida. João capítulo 5, versículo 40. Eu não procuro ser elogiado pelas pessoas. João capítulo 5, versículo 41. Quanto a vocês, eu os conheço e sei que não amam a Deus com sinceridade. João capítulo 5, versículo 42. Eu vim com a autoridade do meu Pai e vocês não me recebem? Quando alguém vem com a sua própria autoridade e vocês recebem? João capítulo 5, versículo 47. Como é que vocês podem crer se aceitam ser elogiados pelos outros e não tentam conseguir os elogios que somente o único Deus pode dar? João capítulo 5, versículo 44. Não pensem que sou eu que vou acusá-los diante do meu Pai. Quem vai acusá-los é Moisés, que é aquele a quem vocês confiam. João capítulo 5, versículo 45. Se vocês acreditassem em Moisés, acreditariam também em mim, pois ele escreveu a meu respeito. João capítulo 5, versículo 46. Mas se vocês não acreditam no que ele escreveu, como vão acreditar no que eu digo? João capítulo 5, versículo 47. Note que os fariseus estavam mais preocupados com os elogios humanos do que com a aprovação de Deus. Eu recomendo que você leia o Evangelho de João capítulo 12, versos 37 até o versículo 50. E você vai ter um bom entendimento da palavra de Deus. Por fim, Jesus perguntou: se vocês não crêem quando falo das coisas deste mundo,
como vão crer se eu falar das coisas do céu? João capítulo 3, versículo 12. Aqui temos um argumento por analogia e particularmente potente, porque se baseia em um jogo com as palavras, a palavra pneuma, que significa tanto vento quanto espírito. O fato do vento ninguém pode negar. E seu comportamento, de onde e para onde, nenhum humano, nem mesmo um professor, alguém que entende, conhece em sua totalidade. Existe um elemento de mistério. Então, por que alguém deveria ser interrompido pelo elemento do mistério do novo nascimento em Cristo Jesus? O grande mistério da religião não é a punição, mas o perdão dos pecados. Não é a permanência natural de caráter, mas a regeneração espiritual. O vento sopra. Nicodemos, claro, se opôs à doutrina porque não entendeu como poderia ser. Jesus mostra a ele que ele não deveria rejeitá-lo por causa disso, pois ele constantemente acreditava em coisas tão difíceis quanto. Pode parecer incompreensível, mas deve-se julgar por seus efeitos. Como neste caso do vento, os efeitos se viam, o som se ouve, mudanças importantes ocorrem, árvores e nuvens se movem, mas o vento não vemos, nem sabemos de onde vem, nem por quais leis governado. Assim é com as operações do Espírito. Podemos, claro, aprender. Portanto, amados irmãos, que a evidência adequada da conversão ao cristianismo é o efeito na vida espiritual. Um novo convertido, uma nova vida, nova natureza em Cristo Jesus. Que não sejamos muito curiosos para procurar a causa ou maneira da mudança de alguém, mas ande um pouco e veja muitas pessoas restauradas pelo poder do Evangelho, pelo poder de Jesus Cristo. Deus tem poder sobre o pecador mais endurecido, para moldá-lo, como tem poder sobre o carvalho mais alto para derrubá-lo, com uma rajada devastadora. O nosso Deus tem o poder total. Para que haja grande variedade nos modos de operação do Espírito Santo, como nós vemos o vento, às vezes varre com uma tempestade e se prostra diante dela, e às vezes sopra sobre nós como uma brisa suave da noite. Assim é com a operação do Espírito Santo. Assim é em cada um de nós. Todos aqueles que são nascidos do Espírito é uma coisa, aspecto como o efeito do vento. Você não vê, você não pode discernir suas leis, mas você vê seus efeitos nos cristãos. Você sabe, portanto, que ele existe e opera. A objeção de Nicodemos era que ele não podia ver essa mudança ou perceber. Como poderia ser? Jesus lhe diz que ele não deve rejeitar uma doutrina meramente porque não pode entendê-la. Tampouco se via o vento, mas seus efeitos se conhecia bem. E ninguém duvidava da existência ou do poder do agente. Amados irmãos, o vento sopra onde quer. Não que o rigor haja vontade no sopro, mas porque a agitação é livre, incerta e variável. Pois o ar é levado às vezes em uma direção e às vezes em outra. Como isso se aplica ao caso em questão, pois se fluísse em um movimento uniforme como a água, seria menos milagroso. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Cristo quer dizer que o movimento e a operação do Espírito de Deus não são menos perceptíveis na renovação do homem do que o movimento do ar nesta vida terrena, a exterior, mas que a maneira disso está oculta e que, portanto, somos ingratos e maliciosos se não adorarmos o poder inconcebível de Deus na vida celestial, do qual vemos uma exibição tão impressionante neste mundo e se atribuímos a ele menos na restauração da salvação de nossa alma do que em sustentar a estrutura corporal. Agora, a aplicação será um pouco mais evidente se você virar a frase desta maneira: tal é o poder e a eficácia do Espírito Santo sobre o homem que recebeu renovação de Deus. Jesus usou o vento para ilustrar como o Espírito Santo
regenera cada um de nós. Ele usou o jogo de palavra para apresentar uma comparação ainda mais próxima. A palavra grega pneuma pode também significar espírito ou vento, embora geralmente signifique espírito. Jesus disse que pneuma, espírito, opera como pneuma, opera exatamente como o vento. Existem 3 semelhanças. Primeiro, tanto o espírito quanto o vento operam soberanamente. O homem não controla e não pode controlar nenhum dos dois. Em segundo lugar, percebemos a presença de ambos pelos seus efeitos. Terceiro, não podemos explicar suas ações, uma vez que surgem de fatores invisíveis e parcialmente desconhecidos. Louvado seja Deus que tivemos um bom entendimento. Agora, a pessoa nascida do Espírito Santo é semelhante ao Espírito e ao vento, pois é impossível para pessoas não serem regeneradas entendê-las e controlá-la. Ele não entende sua origem ou destino final. Nicodemos deveria ter entendido isso também, uma vez que o Antigo Testamento revelou a obra soberana e incompreensível do Espírito. Por exemplo, como mencionei anteriormente, Ezequiel capítulo 37. O vento sopra onde quer, pois qualquer mortal pode dizer ou fazer o contrário. Assim, o Espírito de Deus é um agente livre na regeneração e ele trabalha livremente como, onde e quando quer e em quem ele quer. Ele age livremente na primeira operação de sua graça no coração derramado em todas as influências posteriores, bem como na doação de seus dons aos homens para diversos fins. E esta graça do Espírito na regeneração, como o vento, é poderoso e irresistível. Carrega tudo diante de si. Não há como resistir. Derruba as fortalezas fortes de Satanás. Destrui as fortificações do pecado. Toda a posse do inferno e as corrupções do coração do homem não são páreo para isso. Quando o Espírito Santo de Deus trabalha, quem pode negar? E ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Como o vento, embora se ouve seu som e se sente a sua força, não pode se ver, nem se sabe com certeza de onde vem e onde estão os tesouros dela, de onde começa e onde termina. Assim é a graça do Espírito Santo de Deus na regeneração de um homem natural, imperceptível, indiscernível e inexplicável por ele. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito e ele está regenerado pela graça, isto é, tão livre e soberano, tão poderoso e irresistível, e tão secreto e imperceptível quanto o vento. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz. Essas palavras são uma explicação do nascimento espiritual, cuja necessidade está afirmada nos versículos anteriores. Eles devem ter vindo a Nicodemos trazendo seus ecos sonoros das velhas palavras familiares. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Essas palavras trariam à mente o pensamento do corpo humano frio, sem vida, semelhante a um cadáver, do sopro da vida passando para ele, do pulso pulsante de olhos que se abrem, da ação dos nervos, músculos e membros, pois em obediência à vontade de Deus. A matéria tornou-se a estrutura do espírito e o homem tornou-se uma alma vivente. Louvado seja Deus que temos um bom entendimento e, no entanto, o novo nascimento espiritual como o físico não se pode explicar. Podemos observar os fenômenos, não podemos traçar princípios da vida. Ele respira onde quer, no vasto mundo do homem, livre como o vento do céu, sem limite de país ou raça. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O sentido que, dessa maneira, todo aquele que é nascido do Espírito Santo. A universalidade está novamente afirmada enfaticamente à vida espiritual individual. Depende do nascimento espiritual individual. O batismo do Espírito é necessário para todos os que creem. Bom, muito obrigado.
Se você chegou até o final desse vídeo, acredito que houve um bom entendimento da palavra a respeito deste texto lindo e maravilhoso que saiu dos lábios doce e santo de Jesus. O vento sopra onde quer e ouve o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem, nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos que nascem do Espírito. João capítulo 3, versículo 8. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e um forte abraço e até um próximo vídeo.